As funções da nutrição geralmente é fazer a retirada de todas as substâncias alimentares úteis para o funcionamento do organismo, tá? Essa transformação se dá pela forma mecânica e química de todas as moléculas, ou seja, com auxílio das enzimas, de modo a reduzir o formato ou tamanho adequado para melhor absorção desses nutrientes. O transporte desses alimentos ingeridos e a chegada dos nutrientes nos capilares da mucosa dos intestinos dá-se pela quebra desses alimentos em partículas menores, tá? E a eliminação dos resíduos alimentares, que são as fezes, que são os restos dos alimentos que não foram absorvidos. Ela faz parte do trato gastrointestinal, que são secreções contidas na luz do tubo digestivo, né, realizado pelo reto e ânus. E uma das funções muito importantes do sistema digestório é o movimento propulsivo, que é os movimentos peristáticos, né, do esôfago, que é um anel contátil de deslocamento longitudinal, que mesmo de cabeça para baixo, o paciente ou qualquer pessoa consegue deglutir, ou seja, o esôfago ainda permite que o bolo alimentar seja ingerido, tá? Vamos ver o estômago, as características do estômago. Vejam só. O estômago tem em suas características, ele tem uma forma de uma bolsa, um saco, né? Olha, aqui, força de uma bolsa, um saco, certo? Aqui, ó, tá? Tem capacidade de armazenar cerca de 2 litros, revestido por uma mucosa protetora, tá? Ela tem uma curvatura maior aqui. Ela tem uma curvatura maior. A abertura superior é chamada de cárdia e a inferior de piloro, certo? O corpo do estômago, em anatomia vocês viram que isso é o corpo, chama-se o corpo do estômago. Ó, esse meio todo é o corpo do estômago. O fundo é aqui em cima, corpo e duodeno. Caso eu peça, não sei, em outras atividades, ou até em concurso público, fala que pode cair as partes do estômago superiores, é formado por acárdio fundo, e a inferior é pelo duodeno, pelo o piloro e o antro pilórico, tá certo? Essas são as partes aqui, ó. A cinzura tem essa parte toda, a incisura angular e o antro piloro e o piloro e o duodeno, a abertura do duodeno, tá? As funções do estômago, como eu falei que cada órgão tem sua função, né? Agora só que mais abrangente, a função principal do estômago é produzir suco gástrico, tá? Água, ácido clorídrico, que mata os micro-organismos, e as enzimas digestivas. A principal é a pepsina, que digere as proteínas, tá? Principal enzima que é responsável pela digestão das proteínas é a pepsina. Já o intestino delgado, ele tem suas características, tá? Ele já começa aqui, ó. Lembra-se do piloro, aí já começa o duodeno, a abertura, liga-se o piloro ao duodeno. Aí o que é que acontece? Ele é dividido em 3 partes, tá? O duodeno, jejuno e ilho. O duodeno, jejuno e ilho, tá? Tem cerca de 6 metros de comprimento e 3 centímetros de diâmetro, o intestino delgado. Ele tem cerca de 6 metros e 3 centímetros de diâmetro.
Ele apresenta vilosidades, que vocês vão ver posteriormente em uma imagem, mas aqui já vê mais ou menos as vilosidades, tá? São como se fossem dedos, assim, dedinhos. E essas microvelocidades é que vão, em sua função, abraçar essas micropartículas alimentares para absorver energia, tá? E a função principal do intestino delgado é produzir o suco entérico, absorver os nutrientes, né? Cerca de 90% da absorção dos nutrientes ocorre no intestino delgado e os outros 10% ocorrem no estômago e intestino grosso, tá? O intestino grosso, ele é dividido em 4 partes: seco, cólon ascendente, descendente, ascendente, transverso e descendente, sigmoide, tá? O colo ascendente é logo aqui, ó. Aqui o intestino delgado faz a ligação com essa região que é do apêndice. E aqui logo tem o colo ascendente, que sobe, tá? Aqui o transverso, colo transverso, e o colo descendente, que desce. Logo aqui na incurvatura temos o colo sigmoide, logo o reto e o ânus, tá? Quais são as funções do intestino grosso? É a absorção de água e formação das fezes. Toda a água é absorvida aqui, ó, no intestino. Quando as pessoas passam muito tempo sem defecar, as fezes ficam muito tempo aqui e é retirada toda a água, né, das fezes, e geralmente é o que pode ocasionar os fecalomas ou aquelas fezes muito endurecidas, tá? Tem pessoas que passam muito tempo, né, sem defecar, né? Quanto mais demora para liberar as fezes, mais elas endurecem. Por quê? Essa é uma pergunta, eu já expliquei, né? Tá certo? Porque é retirada toda a água dela, tá certo? O importante é que o intestino funcione normal e que todos os dias se façam, cada pessoa tem, eu sei que cada pessoa tem seu organismo diferente de outra pessoa, mas cada pessoa no seu ritmo deveria ficar pelo menos uma vez ao dia. E sobre as glândulas anexas, como falei, que são muito importantes para a nutrição dos pacientes. Temos aqui as glândulas salivares, que são as parótidas, submaxilares e sublinguais. Elas vão ajudar, né, na quebra dos alimentos e favorece a salivação para que o bolo alimentar seja lubrificado, né? Quando chega no esôfago, os alimentos estão bem lubrificados, né? Alguns alimentos, tipo, vou dar exemplo, bolo, alguns quando a gente já coloca na boca, ele já começa tipo derreter, porque as glândulas salivares quebram facilmente os carboidratos, alguns carboidratos na língua, tá? O pâncreas tem a função de produzir suco pancreático, insulina no sistema endócrino, né? Tá aqui, ó. Vesícula biliar, tá? E aqui tem o ducto do suco pancreático, onde vai favorecer produzir o sangue pancreático e a insulina. E temos o fígado, que também é uma glândula anexa, né? Ele tem a função de produção da bile, que é a substância emulsificadora de gorduras, né? Ela tem uma vesícula, que é a função de armazenar essa bile, como vocês viram nessa outra imagem, né? Vesícula biliar. E aqui tem uma amostra, né, de como funciona toda essa digestão química, né? A glândula salivar, junto com a saliva, faz com que já começa a preparação do alimento, né?
além de ser triturado, vai ser umidifica e vai descendo pelo esôfago, chega ao estômago. O suco gástrico vai fazer o auxílio, né, para preparar o alimento para que o fígado, juntamente, se a alimentação for rica em gordura, o fígado vai liberar a bile emulsificando as gorduras, né? E assim vai sendo feita a quebra essa quebra química, né, dos alimentos. O âmido vai ser transformado em pipatilina, pela peptalina, em maltose. As proteínas pela pepsina vai ser transformada em peptídeos. Já as gorduras pela lipase vai ser transformada em glicerol e ácidos gráficos. A gordura em lipase, pela lipase vai ser transformada em glicerol, ácidos gráficos. O amido pela amilase vai ser transformado em maltose, as proteínas pela tripsina e a quimotripsina em peptídeos e assim por diante. Essa é a transformação química da digestão dos alimentos, tá? Esses órgãos anexos servem para a quebra, juntamente com a liberação dessas enzimas, ajudam a quebra e transformar esses alimentos em substâncias que favorecem o nosso organismo, para que ele funcione bem. Vejam só, esse exemplo aqui. O alimento ao longo do tubo. Como vocês estão vendo, à medida que o alimento vai passando pelo sistema digestório, ele recebe nomenclaturas. Veja, alimento mais saliva, quando entra na boca, que junta-se com a saliva, temos o bolo alimentar, tá? Aí o bolo alimentar desce pelo esôfago, quando junta com o suco gástrico, temos o quimo, tá? Esse quimo, juntamente, quando está no estômago, que junta com o suco pancreático e o suco entérico, mais a bilis transforma-se em quilo, tá? Aí esse quilo está no aparelho, ou seja, no sistema digestório visceral, onde vai passar por transformações, né, do intestino delgado. Lembrando que eu falei aqui, ó, maior absorção dos nutrientes é no intestino delgado, né, onde são feitos a quebra, a absorção dos macronutrientes, e no intestino grosso são os micronutrientes e água, tá? Que são o intestino delgado e aqui intestino grosso. Aqui vai ser absorvidos os macronutrientes e no delgado os micronutrientes. Deu para entender? Certo? Aí, como é que funciona essa absorção, né? Dentro do intestino. Vejam só, como falei, existem as microvilosidades, que parecem dedinhos, assim, vários dedinhos na parede, e eles ficam mexendo, são vilosidades. Essas microvilosidades vão absorver essas partículas, né? As enzimas vão fazer essa absorção, levando eles para as correntes sanguíneas. Veja o exemplo aqui, para vocês captarem. Pronto, aí, ó, vejam só. As enzimas, né? As enzimas aqui, ó, elas vão captam, tá? Aqui são as porções digeridas que seguem para o reto, os que não vão ser digeridas, são indigeridas, vão para o reto. E essas aqui, as microvilosidades, vão absorver. Aí elas vão pegar esses nutrientes e vão liberar na corrente sanguínea, tá? Que as células sanguíneas vão se nutrir e o fluxo vai levar para os tecidos, certo? É assim que funciona o mecanismo de absorção dos nutrientes, tá? Algumas, né? Algumas coisas, tipo,
algumas moléculas que são condensadas, como os carboidratos monossacarídeos, que são ligados, monossacarídeos ligados, né, que são igual aos disacarídeos ou polissacarídeos, os lipídios, né, e algumas proteínas que elas sofrem, precisam, né, quando o organismo não tem alguma deficiência, esses carboidratos, proteínas, lipídios não são absorvidos adequadamente, tá? Algumas pessoas, por exemplo, tudo é uma questão do metabolismo. Se o metabolismo da pessoa, de um indivíduo, funciona corretamente, ele vai se alimentar com todos os nutrientes necessários para o seu gasto de energia e não vai sofrer nenhuma deficiência nutricional, né? Eu sou uma pessoa bem nutrida, sem nenhuma deficiência. Quando essa pessoa tem esse déficit de absorver algum dos nutrientes, ela vai sofrer alguma carência nutricional que poderá desenvolver algumas doenças, tá? O que é polímeros? Polímeros são ligações subsequentes de monômeros, micromoléculas que ligam-se umas às outras e formam macromoléculas, tipos homopolímeros, glicogênio, e heteropolímeros, que é ácidos nucleicos, tá? Não vamos nos deter agora sobre essas moléculas condensadas em polímeros, porque o objetivo da aula é o conceito de nutrição, saber o que é a nutrição em si, como funciona o estado nutricional. E vamos falar só sobre a digestão agora, tá? Só coloquei aquele slide que vocês vão ver depois, mas em outra aula nós vamos nos aprofundar mais sobre essa quebra química dos alimentos. A digestão dos carboidratos. Os carboidratos, lembra que eu falei que alguns carboidratos já, através da amilase, já começam a sofrer esse processo de quebra, né, pela boca. Quando chega no estômago, a maioria dos carboidratos já está quebrados, já pronto para absorção, tá? E no intestino delgado, a amilase pancreática transforma os carboidratos em lactase, sacarase e maltase, que são os monossacarídeos constituintes. Vejam só um exemplo de como é a regulação da glicose pelo pâncreas, tá? Um exemplo aqui. Um alimento, temos esse exemplo aqui, que o alimento tem uma alta taxa de glicose. O que é que a célula beta e a célula alfa vai fazer? A célula beta, quando o alimento tem alta de glicose, a célula beta vai estimular a insulina, tá? Para controlar, para pesar e controlar. E já a célula alfa vai inibir a taxa de glicose, tá? O fígado vai absorver a glicose e armazenar em forma de glicogênio, certo? O que é que vai acontecer? Quando há uma baixa taxa de glicose no organismo, o pâncreas, certo? O pâncreas vai inibir a célula beta, que é o glucagon, e vai estimular a célula alfa, tá? E vai estimular a célula alfa, fazendo com que o fígado quebre o glicogênio e libere glicose. Ou seja, quando o organismo está baixo de glicose, a célula alfa vai liberar o glucagon que está armazenado e o fígado vai quebrar o glicogênio, que é o glucagon, e liberar a glicose para o organismo, tá? O pâncreas tem essa função, tanto de estimular
como de inibir a glicose, regular, né, a glicose, tá bem? Em relação às proteínas no estômago, vejam só. O estômago tem a pepsina, né? Que quebra as proteínas da carne, e no intestino delgado, as secreções pancreáticas que contêm as tripsinas dos alimentos, que são grande parte das proteínas são, como falei, são digeridas aqui no intestino delgado. A absorção das proteínas deve ser feita pelo transportativo das membranas lumiares de células do peptídeo intestinal. E a digestão das gorduras no estômago, ela é feita menos de 10% de glicerídeo. Já no intestino delgado, ela é a emulsificação de toda a gordura, né, que é a quebra física dos glóbulos de gorduras menores e sais biliares, que tem uma rápida atuação da lipase pancreática sobre os outros triglicerídeos de superfície de glóbulos. A digestão da gordura é uma difusão através do epitélio intestinal por serem solúveis na membrana celular. O que é metabolismo?